Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma pessoa do Núcleo 137 aqui que vem nos visitar em Floripa, que é o João Paulo Miranda, advogado, ele já vai dar o perfil dele. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante, nunca foi abordado aqui no Vida Inteligente e eu acho que vai esclarecer muita coisa. O tema que nós vamos abordar é o oculto nas artes. Nas artes. Antes dele vir aqui para a gente gravar o programa, eu fiquei consultando na internet e vi que tem muita coisa em todas as artes aí que tem um aspecto oculto, né? Santa Ceia, Mona Lisa, um monte de quadros, um monte de coisas que tem a parte oculta. O que há de real e o que há de fictício nisso, né? Então é isso que nós vamos dissertar hoje. Bom, João Paulo, tudo bem? Tudo bem, Grego. Prazer receber você aqui, né? O prazer é todo meu, muito bom estar aqui. Isso é gostoso, a gente tá Eu conversando. sou seu fã do Vida Inteligente. E eu sou fã também do Núcleo 137, a gente vive assistindo então também, porque a gente fala a mesma língua, é gostoso, né? A gente ouvir. Eu, por exemplo, eu me assisto. Eu assisto o meu programa e eu gosto porque eu aprendo com o que eu falo, muitas vezes as perguntas que eu formulo, né? Porque você está vendo aqui, nós não temos pauta, não temos nada, começamos a falar e assim o Vida Inteligente. E também com convidado, é gostoso quando você ouve o outro, porque tem muita coisa, muitas respostas que você busca, às vezes, e você vê elas sendo respondidas pela sua própria boca. Você acha estranho isso, né? Porque a gente entra, acho que numa egrégora, sei lá que energia é essa, então é muito gratificante a gente conversar da mesma linguagem hoje, porque muitas pessoas sempre ficam se queixando, pô, não tenho com quem conversar, né? Porque hoje algumas pessoas, não são todos, já não querem mais saber de papo furado, não querem perder tempo com futilidade, falar disso ou daquilo, querem alguma coisa que as preencha, né? Então é gostoso quando a gente encontra pessoas afins para a gente poder fazer isso. É mesmo, é fantástico, é muito legal, eu adoro, né? Eu sou suspeito, adoro falar. Quanto tempo, vamos falar um pouquinho primeiro então do Núcleo 137, do programa que vocês fazem. Quanto tempo vocês estão fazendo o programa já? O programa já está mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Na Rádio Mundial. Atualmente nós estamos na Rádio Mundial, semanalmente. Semanalmente, tem dia certo ou não? Sexta-feira, às 6 horas da manhã. Sexta-feira, às 6 horas da manhã, mas depois fica disponível. Aí depois nós disponibilizamos os vídeos no YouTube. Isso fica fácil para as pessoas verem. Deve estar perto, se não tiver no 100º programa, está perto disso. 100º programa já. São 100 semanas, quase isso, né? 3 anos, você falou? 3 anos. Nós tivemos alguns gaps, assim, alguns períodos que nós paramos, né? Mas já que existe o programa já há mais de 3 anos. Vamos recordar, que eu trouxe, o Ademir veio aqui da outra vez, né? Então nós falamos, mas vamos recordar, já que você está aqui, por que vocês fizeram, o que levou vocês, 3 jovens que eu digo mais novos do que eu, né? Todos nós, né? O que levou 3 jovens, assim, vamos dizer, a fazer um programa e falar sobre coisas que não se fala nas rodas sociais, nas conversas? Por quê? O transcendental, mais especificamente assuntos da Sociedade Brasileira de Obiose. Olha, Grego, eu vou começar por mim, né? Eu já tenho interesse por assuntos relacionados ao ocultismo, astrologia, cabala, enfim, todo esse universo hermético, né? Sim. Alquímico, há muito tempo já, desde muito jovem, e eu comecei a estudar efetivamente há cerca de 15 anos. Tá, se aprofundar nas questões. Me aprofundar nas questões, antes inclusive de entrar na SBE. Né, eu fazia cursos do Adhemar Ramos, do Newton Schultz e tal. Por exemplo, no caso do Adhemar Ramos, foi onde eu conheci o Thiago. Nos bacana. Cursos ainda do Adhemar Ramos. Né? Aí depois nós ingressamos nos graus da SBE e éramos da mesma turma. Né? E tínhamos uma turma grande lá e tudo. E a gente se reunia para discutir, volta e meia a gente se reunia para discutir esses assuntos e tal. Pô, vamos sair para jantar? Vamos. E era só para falar dessas coisas diferentes, que legal, né? E a gente ficava assim, tipo, olha, você já pensou nisso? Nossa, tal. Aí até daí surgiu um mote que é muito ligado a mim, que é o macaquinhos no sótão, né? Olha para mim, o João, macaquinhos no sótão. Aquelas coisas que me deixam com macaquinho no sótão e tal. O que vocês acham, né? E aí, o Ademir veio um pouquinho depois, né? Ele estava um ano e meio
atrasado em relação a nós, né? Nas séries, exatamente. E aí, o Thiago me ofereceu, né? Falou, João, eu tô a fim de montar um projeto assim e tal, e tô querendo chamar um amigo meu, que é um amigo meu de família. O Ademir e o Thiago, eles são quase familiares, assim, né? Eles são amigos, eles não têm vínculo sanguíneo, mas as famílias são muito amigas. O pai do Thiago é padrinho do Ademir e tal, aquelas questões, né? Aí a gente começou a se reunir, né? Eu, Thiago e Ademir. Em 2013, acho. No escritório que o Thiago trabalhava. Uma vez por semana a gente começou a... Aí o projeto começou a tomar corpo, né? E aí nós decidimos, vamos fazer um projeto onde a gente possa falar de ocultismo numa nova linguagem, falar de teosofia numa nova linguagem, numa linguagem mais adaptada, mais fácil, né? E também buscando muito dos elementos encontrados nas artes, na cultura pop. Nós víamos que existia uma riqueza muito grande, né? Não só nas artes, vamos dizer, as artes cultas assim, mas também na arte popular, entendeu? No cinema, na música, até em gibis, histórias em quadrinhos, claro. Entendeu? Os animes japoneses são muito, muito ricos em referências, em simbolismos, né? Então a gente buscou esse tipo de assunto e buscando atingir um tipo de público mais jovem, entendeu? E nós começamos a ver que existia muita gente interessada, muita gente jovem, muita gente, às vezes até criança, interessada e falando, nossa, eu sou super fã dos Cavaleiros do Zodíaco, eu nunca tinha pensado nisso, né? Existe toda essa relação, por exemplo, a astrologia é uma ciência milenar, multimilenar, que tem uma conexão absoluta com a mitologia e tal, e aí por aí foi, né? Aí o projeto foi tomando corpo, nós começamos a fazer palestras, encontros e tal. Mas dentro dos departamentos da SBE ou vocês começaram... Nós fizemos dentro e fora. Dentro e fora. Fizemos dentro dos departamentos da SBE, até fora de São Paulo chegamos a fazer, e também fora, em alguns espaços fora da sociedade. E como é que o Núcleo 137 foi recebido, vamos dizer, em geral? Até pela própria SBE, pelos membros da SBE? Como é que foi a receptividade? Olha, Grego, assim, a receptividade sempre foi muito boa, né? Tanto de dentro dos irmãos da SBE, dentro da SBE, como de fora. Mas muito de fora também, sabe? Muitas pessoas, às vezes até que não conheciam o hermetismo, achavam que hermetismo, ocultismo é coisa daqueles bruxos... O nome amedronta muitas vezes, né? Amedronta, exatamente. Mas aí a gente começou a trazer um processo, vamos dizer assim, de desmistificação disso. Eu acho bacana o projeto de vocês, porque, por incrível que pareça, e sem viajar na maionese, sem falar de criança cristal, criança azul, amarela, verde, índigo. Preta, índigo, nada disso. Respeito total. Também. Respeito total. Cada um tem o direito com certeza. de acreditar naquilo que é. Mas eu percebo que o público jovem que eu digo, jovem até 20, 25 anos, muitos deles, as pessoas dizem que a juventude está perdida, tem outras coisas. Não, muito pelo contrário. Tem muito jovem, mente fantástica, uma mente aberta, pessoas que você só... quando ela diz qual é a idade que ela tem, você se surpreende, porque parece que é um mestre que está dentro daquela criança, daquele jovem lá. É surpreendente, surpreendente, isso é verdade. E eles não tinham com quem conversar. Esse canal, não tinha essa abertura. Perfeitamente. Então vocês proporcionaram isso, outros meios também. Sem dúvida. Tudo que vem para somar, isso é bacana. Isso agrega, isso faz com que a gente realmente trabalhe por um mundo melhor, né? Dando oportunidade para essas pessoas, porque desde que a gente nasce, a gente é cerceado. Cala a boca, teu pai te mandando, ele te ensinando isso e aquilo, então você está quietinho. Primeiro que você não consegue se manifestar, porque você ainda não desenvolveu as suas sensações. E aí você começa a adquirir verdades que não são suas e te desvia do caminho. Então, para você retomar esse seu conhecimento, colocar ele para fora, você precisa de uma abertura. Isso vocês vieram em tempo certo, eu acho que uma questão de um questionamento objetivo mesmo, claro, né? E desmistificando,
E vem muito jovem procurar vocês? Muito, Tá aí, ó, muito. tá aí, ó. Principalmente. Principalmente jovens, exatamente. Principalmente isso. jovens, né? Cada vez mais. E o pessoal, às vezes, assim, menos adolescentes e tal. E como você bem assinalou, Grego, com jovens com cabeças fantásticas, incríveis, mesmo. sabe? Eu não acredito que essa juventude está perdida, não. Eu tenho muita esperança no futuro. Desde que seja dada oportunidade a eles, né? Claro. Isso eu né? acho que hoje a gente tem toda essa condição, temos instrumentos, temos meios para dar essas oportunidades para as pessoas. Me diz uma coisa, vamos falar primeiro, você tem formação, você é advogado, né? Sim. Se formou em Direito. E o que levou, você exerce sua profissão? Exerço. Exerce. Como é que você consegue concatenar, como é que você consegue coordenar a sua profissão você lida com, nós havíamos conversado antes, você lida com tarô, né? Que tipo de tarô você lida? Com o tarô de Oswald Wirth. O tarô que eu estudo é o tarô de Oswald Wirth. Tá. Existe o tarô de JHS, mas ele ainda não é aberto. Não é aberto, exatamente, né? Você também fala de Cábala? Cabala? Também? Também. Então, você... E astrologia. E astrologia. Astrologia você... faz o que as pessoas fazem na astrologia, o astrólogo faz. Você se formou em astrologia ou não? Você fez algum curso, vamos dizer? Eu fiz alguns cursos, fiz inclusive do Newton Schultz, do nosso irmão Newton Schultz. Claro, ele é fera nisso. Fera, o Newton Schultz é fera. E maior parte da minha bagagem mesmo, Grego, foi de estudo. Né? Estudando. Sabe, fuçando em livro, fuçando em material lá da SBE, sabe, pegando aqueles livros antigos daqueles grandes ocultistas e procurando fazer o link, né? Procurando fazer a ligação entre essas ciências e buscando uma enriquecer a outra. Mas você tinha perguntado de como eu concilio. Isso. Eu tenho a felicidade, né? Por um lado, por outro, né? Sempre tem os dois lados. Mas eu tenho a felicidade de ser profissional liberal. Tá, essa é uma vantagem, exatamente. Então eu concilio. Né? Eu concilio as minhas... Você que cuida do seu tempo. Concilio as minhas atividades, né? Tenho um espaço, o meu escritório, faço atendimentos e dou aula também, dou aula lá na SBE, dou cursos também fora e tal. Você é instrutor da SBE? Também sou. Do Peregrino? Não, eu tô... nesse último ano eu fui do Astarô. Olha que legal. Do Astarô, bacana. Fantástico, porque é um grau muito profundo, assim, entra muito nos mistérios da obra. Foi uma experiência... Eu dei uma parte, né, do Astarô, foi uma experiência fantástica. Mas aí, então, eu busco conciliar, né? E, inclusive, a minha bagagem do direito eu busco trazer também para esse universo e trazer esse universo mais oculto para o universo do direito também, né? Você acha que, na sua opinião, que você é suspeito para dar a resposta, mas esse teu conhecimento, vamos dizer, o conhecimento oculto, esotérico ou exotérico, ele tem te ajudado na sua profissão principal, vamos dizer, o direito? Sem dúvida. Porque auxilia, Grego, num contexto geral, né? Não só no profissional, mas no contexto geral, nas outras questões relacionadas à minha vida, né? Porque eu procuro realmente praticar o que eu aprendo e o que eu passo, né? Eu passo. Então, eu vejo lá como está a questão, como está o céu, né? Como estão as configurações. Então, se eu tenho alguma decisão a tomar... Você faz uso disso? Faço. Eu faço, por exemplo... Diuturnamente. Isso é muito bom. Isso é bom, porque aí você não pode ser hipócrita, né? Falar uma coisa e falar... Porque depois que eu conheci um dileto irmão aqui chamado Jaime Lopes Dalmal, um senhor astrólogo, que é formador de outros grupos de astrologia, tudo, e ele me ensinou, ele me mostrou o que era a verdadeira astrologia, porque eu não desconhecia. Ele me ensinou, por exemplo, o que é o modo de agir, o modo de ser e o modo de pensar. Eu não fazia a mínima ideia. Então, ele me mostrou que a astrologia é uma ciência séria. E a partir daí eu vi que era uma coisa séria. E que traz... E outra coisa que ele me ensinou, fantástica, que nada é certo. Tudo são tendências. Tudo são tendências. Em sendo tendências, podem ser modificadas. Depende, você pode ter uma tendência a isso, mas você pode passar toda a sua vida
sem ser influenciado por essa tendência. Exatamente. Então isso é bacana. Então são chamadas de atenção que a gente precisa ter. Então hoje eu me consulto faço a minha sinastria, faço a minha revolução solar, tudo com uma excelente aluna dele, que é a Liliana Biazus, e eu sigo rigorosamente o que ela determina. Eu não sou fanático nem nada, eu tomo as minhas precauções. Exato. Ela me diz determinado período não é favorável para relações comerciais, isso aqui, tal. Então eu procuro lembrar que naquele período, não necessariamente que vai dar errado, mas eu procuro ou postergar, ou então ficar mais esperto do que eu sou normalmente. Esse que é o segredo. Outra, hoje o Vida Inteligente vai estar entrando no 13º ano, 2018. Por que está no 13º ano, apesar das dificuldades? Eu acredito que, entre outras coisas, porque antes de eu começar o Vida Inteligente, eu fui lá na Lili, quero começar um programa, o nome do programa é esse, qual é a lua mais apropriada, qual é o dia mais apropriado, e em cima daquilo fizemos um estudo e eu comecei naquele dia. E eu não faço nenhum projeto, acreditem ou não, as bruxas, eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, né? Então, quer queira ou quer não, eu sigo a orientação daquilo que eu pratico, vamos dizer. E eu acho que E o segredo justamente é esse, Grego, é uma orientação. Sem dúvida. É uma orientação, você tem um oriente, você tem um norte para você se guiar. Mas você, quem faz o seu destino é você mesmo. Então, bacana, quando você disse aqui que você usa no seu dia a dia, eu acredito que sim, se você usa, vai te ajudar realmente muito, porque você sabe, você tem uma audiência, mas aquele dia você pode ser infeliz, não sei o quê, a tua cabeça não veio naquela petição colocar alguma coisa que seria imprescindível para o sucesso daquilo lá. Então você fica mais atento, isso é bacana usar. Então se você faz alguma coisa, sempre atente para o que você está fazendo, que isso vai te ajudar muito. Bom, vamos entrar aí. Mas é atenção, a questão mesmo é atenção, e como você mesmo falou, existia um teósofo espanhol, o Mário Rosso de Luna, grande teósofo espanhol. Foi grande nisso. Ele falava, a astrologia inclina, mas não obriga. Isso. A astrologia inclina, mas não obriga. E o mote que eu busco estabelecer, né, na minha interpretação astrológica, é a base que eu tenho realmente da teosofia. Porque aí toda a teosofia abarca o estudo da astrologia. Sem dúvida, isso é bacana. Nós, como um resultado desse período imenso, né, de quase 2 bilhões de anos de evolução, em que se desenvolveram os sistemas, as cadeias, enfim e tal, nós, como resultado disso, com a quarta hierarquia, nós temos todos esses arquétipos dentro de nós. Concordo em gênero, número e grau. Então aí que eu vejo a influência. Você fala assim, poxa, mas como que um Saturno que está lá não sei quantos milhões de quilômetros daqui, como que ele vai ter uma influência sobre mim, João? Tal? Não, porque Saturno está dentro de nós, faz parte de nós. Tá, assim como todos os outros, né? Tudo bem. Aí entra a questão de que não é a gente não pode ficar falando porque o público é generalizado, vamos dizer, as mônadas, né? Uma mônada é constituída de uma série. Quando você fala de mônada, aí você vai entender disso tudo. E todos nós aqui somos um. A questão do uno, que a gente fala muito aqui, que fica muito difícil de entender, do todo, do sempre. Quando você tem um pouquinho de consciência disso, aí sim você toma outro tipo de consciência. Você sabe que quando você deseja o mal para alguém, você está, de uma forma ou outra, desejando o mal para você mesmo. Claro. Porque o outro é parte sua. Mas até tomar essa consciência demora um pouquinho. Faz parte do nosso processo. Bom, ocultismo nas artes. Vamos começar, eu deixo você falar. Vamos lá. Primeiro o nome assusta, né? Ocultismo, oculto, coisa de mistério. Sempre foi colocado na nossa mente que o oculto é algo proibido. É só para iniciados, só para pessoas especiais, ou só para isso, para aquilo. Você nem chega perto nem nada. Então, a pessoa já tem uma resistência, um medo do oculto. Você fala oculto, ela já pensa um monte de coisa. Um monte de coisa já coloca uma série... Pensa em tábua de Ouija... Isso, um monte de barreiras também. Um monte de barreiras internas. Puxa, eu não posso... tudo assim. Então, o ocultismo, ele serviu como forma de expressão, você vai confirmar ou me desmentir, muitas vezes que as pessoas não podiam falar diretamente, o artista... o profissional, ele não podia passar alguma coisa diretamente, só podia passar
através de uma forma, porque eles eram perseguidos antigamente, uma série de coisas, né? Então ele tinha que passar a sua mensagem ou postergar a sua mensagem através de alguns indicativos que só certas pessoas mais sensíveis... Dos símbolos, né? É isso aí. Então fala sobre isso. Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho. Vamos voltar. Pode voltar onde você quiser. Bom, primeira coisa, o oculto, né, essa questão da desmistificação do oculto. Sem dúvida. O oculto e o mito são sinônimos. Né? Mito significa oculto. Né? Então, o oculto é o que está... Não o revelado. conhecimento que está por trás, né? O conhecimento esotérico, o conhecimento hermético que está por trás e que traz o quê? As chaves dos símbolos, as chaves dos arquétipos, né? Que servem como chaves, servem como caminhos para que nós estabeleçamos a nossa conexão interna, a busca do próprio autoconhecimento. Né? Então, em suma, né, o ocultismo é o caminho do autoconhecimento. Mas indo para a questão das artes, Grego, é fantástico, porque eu estava até pensando nisso ontem e me veio Orfeu, né? Orfeu, o deus grego, né? Que é o deus ligado às artes. Sim. Né? O deus ligado às artes, segundo a mitologia grega. E segundo a teosofia, a Gupta Vidya, a sabedoria das idades, enfim. Orfeu, ele foi um Manu. Né? Ele foi um Manu, um condutor, um legislador, um condutor, uma manifestação avatárica, né? Que surgiu no contexto da quarta sub-raça. Sempre falar isso. Não tem contexto racial nenhum, é raça e sub-raça no contexto da teosofia, é simplesmente fase evolutiva, ciclo evolutivo, estado de consciência, tá? Mas no meio da quarta sub-raça céltica. Céltica. Os celtas que originaram os povos grego, italiano e depois os escoceses, irlandeses, enfim. Né? Mas ele surgiu ali, nesse contexto dos celtas, né? E veio trazer dos celtas, mas na Grécia, tá? Aí ele veio trazer a iniciação solar, os mistérios da iniciação solar ali para o contexto da Grécia. Tá. Então ele foi aquele avatar aqui estabeleceu os mistérios órficos que originaram, que deram a base de toda a tradição religiosa, filosófica, artística da Grécia, que floresceu nos séculos seguintes do surgimento de Orfeu. Ele foi muito combatido ali pelas consciências, a gente chama lunares, que estavam por ali, as bacantes e tal, toda aquela questão, né? Mas ele estabeleceu o culto solar, sendo que ele foi iniciado, ele trouxe isso do Oriente, e principalmente do Egito. Né? Ele tem uma ligação muito forte com Hermes, né, também. Sim. E onde isso foi expresso na arte? Porque ele foi... O culto solar é a base de tudo, né? É a base de tudo. É da onde hoje a maioria das religiões, entre aspas, derivaram, né? Sim, todas essas grandes religiões e verdadeiras, assim, no sentido de consciência mesmo, elas são solares. Então, os Zoroastros da Pérsia, né? O Amenófis IV, o faraó Akhnaton, que estabeleceu o culto solar monoteísta no Egito, Orfeu na Grécia, enfim, Moisés, Jesus, são todos trazem essa questão ligada à iniciação solar. Mas Orfeu, ele trouxe a base, por exemplo, do que seria a matemática sagrada. Opa. A matemática sagrada, as proporções áureas, que depois foram muito trabalhadas e muito desenvolvidas por Pitágoras. Isso. Que foi um continuador dos mistérios de Orfeu, um grande iniciado, entendeu? Então eles trouxeram essas, no caso específico das artes, da escultura, da pintura, tal, ligado a essa questão da matemática sagrada e das proporções áureas, que eles detinham esse conhecimento. Incrível, né? Porque você vê a proporção, tem até no YouTube, o YouTube hoje dispõe muita coisa disso, você pega o número áureo, né? Como chamam?
Pô, se você vê como é que... Olha, é inacreditável. É inacreditável. Como é que as pessoas tinham conhecimento disso e como faziam uso no passado, né? Hoje as pessoas não ligam muito para esse número áureo, né? Por incrível que isso possa parecer. E através daquilo você faz... Toda a arquitetura da Grécia, que depois foi passado para Roma, é tudo proporção áurea, né? Isso foi trazido por quem? Por Orfeu, né? A consciência que trouxe esse conhecimento e que foi mantido oculto exatamente no contexto das ordens iniciáticas que existiam ali na Grécia, depois passaram a existir em Roma e tal. Aí uma acaba transmitindo para as outras, né? Tem as suas descendentes. Mas foram nos mistérios órficos que estão toda essa ligação que proporcionaram a arte das esculturas fídias, né? Que é fantástico também. Tudo. A proporção é fantástica. Né? É fantástico, é fantástico. E eu acho incrível porque eu sou fascinado pelo estudo dos números, né? Opa! E eu vejo assim que a astrologia, o tarô, a cabala, tudo, a chave de tudo está nos números. A base de tudo está na matemática. Na matemática, na geometria, né? Por isso que são duas das 7 chaves herméticas, né? Tanto na verdade 3, né? A matemática, a geometria e os números. E que então depois foi muito desenvolvida essa questão dos números e das proporções áureas, e mesmo que proporcionaram o desenvolvimento, por exemplo, da música, foi o trabalho de Orfeu e de Pitágoras, né? Eu não faço parte da parte prática, você sabe aqui, né? Eu sou membro honorário da SBE, mas não faço parte assim, vamos dizer, não fiz as séries nem nada. Mas me parece que tudo isso é usado dentro dos ensinamentos da SBE, né? Por exemplo, as yogas, né? As yogas têm isso. Tem o Audicionai, que um dia eu quero participar, não sei como, mas eu quero. Mas parece que toda essa geometria faz parte, até no posicionamento de você fazer essas práticas, existe tudo isso, não existe? Existe, é tudo numericamente, é tudo fechadinho numericamente, né? Tudo hermeticamente proporcional. Olha, eu vou... Os próprios templos também, os templos da SBE, são canônicos. Eu vejo, e eu vou dar... Isso é confidencial, mas eu não estou identificando ninguém, não tem nada. Tem gente que participa, gente que só me conta isso, porque as pessoas são éticas, as que eu conheço da SBE. Ninguém fala o que se passa lá dentro. Isso é bacana, eu acho bacana porque ética tem que ser na prática e na teoria. Tem que falar e praticar. Mas dizem... Pessoas sensíveis que têm aqueles dons desenvolvidos, dom da vidência, da clarividência, clareaudiência e todas as ências que você tem ideia, né? Dizem que essas coisas, tipo Audicionai e as yogas, olha, em outros níveis, essas pessoas acesso. Isso a pessoa pode me dizer, isso aí é coisa dela para mim, não tem nada, não está falando da cerimônia em si. Mas diz que é uma coisa fantástica o que acontece. Então, se você vai lá, você não tem o dom da percepção extrasensorial, você acha bonito, harmônico. Eu já participei de um ritual lá, quando eu fui agraciado eu tive a graça de ser convidado para participar de um ritual. Lá em São Lourenço? Não, São Lourenço não, Itaparica. Itaparica. Sensacional. Eu sempre fui avesso ao ritual, tenho... mas olha, aquele lá foi especial, foi sensacional, eu me senti muito bem. É conexão. Conexão, sei lá o que é, mas as cantorias, o posicionamento, lindo, a vibração, um negócio fantástico. Então, eu percebi isso. Então, isso é bacana você vivenciar, e nós precisamos disso, né? O ser humano ainda precisa disso, das confirmações. As pessoas... Não só de São Tomé, claro, assim. Não, mas não é só por isso, porque você está cheio... A gente hoje vive de vive de... Sem dúvida. Como é que se diz? Desmistificações, até o adepto, vamos dizer. O adepto é um ser que está caminhando também. Ele é um iniciado, como diz o Jorge, ele não é um terminado, ele é um iniciado. Iniciado é sempre. Então ele está sujeito a esse aprendizado. Então ele também quer as suas confirmações. Opa! Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso? Então quando acontece alguma coisa e é perceptível para ele, aquilo dá um embalo, dá uma confiança fantástica para o caminho. Então, eu só estou falando isso para reiterar, você que faz SBE, você que participa, ou que você ainda vai fazer yogas ou Audicionai,
fique atento porque dizem que a coisa é muito forte. Então tá aí. É forte mesmo. Então tem fundamentação, o que o Paulo está falando aqui, tem fundamentação, porque é tudo dentro de uma geometria, se eu não me engano, né? E isso, o resultado disso é em função do posicionamento, da direção, de uma série de coisas. Não é uma coisa aleatória. Não, que está lá. De jeito nenhum. E mesmo aquelas catedrais medievais da Europa, elas são canônicas. Tudo. Todas as que foram construídas pelos templários. Incrível. Né? Então, aquela configuração não é imaginação, não é matemática. Isso vem de uma ordem antiga que chamava Ordem dos Monges Construtores. É mesmo? Que guardavam, que era ligado aos mistérios do Templo de Salomão. Puxa né? vida. A Ordem dos Monges Construtores, ligados ali aos mistérios da Fenícia, né? Do rei de Tiro, sim, da Fenícia, que concedeu a Salomão a técnica toda a matemática ali para construir o Templo de Salomão de uma maneira canônica. Hoje, então, como é que você... Que outras dicas você tem assim para a gente ver onde a gente pode buscar essas respostas ocultas nas artes, vamos dizer? Onde mais a gente tem? A gente tem na literatura, mas tem que tomar cuidado porque tem que saber discernir entre mensagem subliminar de mensagem oculta, de outro tipo de mensagem. Como é que se faz isso e onde está o maior número de mensagens, vamos dizer, o maior número de coisas ocultas na arte? Olha, Grego, tem muita coisa, viu? Muita coisa. Eu vou até fazer um ganchinho com o que você acabou de falar da questão do adepto, né? Sim. Que o próprio adepto, ele tá aqui no mundo, né? Duralex sed lex. Isso. Né? Ele tá aqui como nós, ele é um iniciado, ele é aquele que transcendeu, que chegou à iluminação, mas ele continua aqui, continua trabalhando, né? E existe um livro que eu reli recentemente, terminei há alguns dias, e era um livro que eu já tinha lido há mais ou menos uns 10 anos. Né? Só que agora, depois de 10 anos, eu li outro livro. Outro livro, completamente diferente. Mas que fala disso, é o Zanoni, do Edward Bower Lytton, né? Edward Bower Lytton, porque você tava... outro entendimento. Você estava falando... Se você ler uma vez por ano, você vai entender diferente. Além de ser um livro fantástico, é lindo, e ele traz justamente essa questão que muitas vezes se fala do Zanoni muito da questão do dragão do umbral, daquele que desperta o dragão do umbral sem estar preparado, né? Tem o confronto com o dragão do umbral sem estar preparado. Mas tem uma outra parte que para mim é a parte mais importante, que é justamente o personagem principal, que é o Zanoni, que é um adepto, e ele se vê, né? Ele se vê no mundo e ele questiona e fala: puxa vida, eu estou apaixonado por essa mulher, eu quero constituir uma família, né? Então ele volta pro mundo, vamos dizer assim, volta para a roda de Sansara. Isso, né? Vamos chamar assim, que é, né? Mais conhecido. Mas existe muita coisa, Grego. Olha, na literatura, Shakespeare é muito rico. Nossa, é muito rico em simbolismo. Nossa, é fantástico. Diz que toda a obra de Shakespeare é alquímica, né? Ela tem todo um sentido alquímico, a obra de Shakespeare. Para mim é novidade isso, eu desconhecia. As grandes peças dele, Macbeth, Hamlet, Romeu e Julieta, Rei Lear, né? Mesmo as peças, Júlio César, e mesmo aquelas peças mais leves dele, como Sonhos de uma Noite de Verão, eu li Sonhos de uma Noite de Verão há mais ou menos uns 2 anos. Nossa, tem tanta coisa ali, é mitologia pura, sabe? É mitologia pura. Então é muito, muito rica. Olha, nas artes, você até quando começou o nosso bate-papo aqui, você tocou em Leonardo da Vinci. Bom, Leonardo da Vinci ao concurso nessa questão toda, né? A Santa Ceia até hoje é um símbolo estudado por historiadores, ocultistas, astrólogos, né? É fantástico. A Mona Lisa, os mistérios da Mona Lisa. O Leonardo da Vinci era um altíssimo iniciado, né? Era um ser fora dos padrões normais, um adepto, e ele trazia na obra dele também todas essas questões, né, ocultas, e utilizava as proporções áureas,
né? A Mona Lisa, ela é toda feita com base... Eu vi um desenho no filme feito por partes, assim, mostrando as partes áureas daquilo lá, é fantástico. E assim, inacreditável. É inacreditável. Putz, tem tantos. Tem naqueles pintores renascentistas, né? Rafael, Leonardo da Vinci, aqueles outros. E mais recentes também, pô, tem até alguns que mostram supostamente UFOs, né? Manifestações de UFOs, OVNIs ali em determinadas obras. Eu já vi até um documentário sobre isso. Se eu não me engano, no Alienígenas do Passado. Muito legal o documentário, eles estudando, né? Por que esses pintores antigos às vezes mostravam algumas formas ali que se assemelham a fenômenos ufológicos. Que a gente chama de UFO-arqueologia. Exatamente. Aquelas ícones com... Pô, então assim, na música, nossa, né? É fantástico, né? Tanto a música, indo da música clássica, né? Johann Sebastian Bach, Mozart, né? Esses aí eram seres Beethoven. Dizem que essas músicas, eu não sei se tem alguns registros. Todas as músicas canônicas. Professor Henrique né? José de Souza, nos escritos dele, eu não sei, mas parece que dentro dos ensinamentos, pelo menos o que eu li do Sebastião Vidal, fala sobre determinados autores, né? Determinados compositores e essas músicas e a utilização dessas músicas para o que serve aquilo lá, né? Parece que... Sem dúvida, com finalidade terapêutica, né? E mesmo finalidade de reconexão. Você falou de ufologia agora há pouco, eu assisti umas 50 vezes, né? Porque eu lido com isso há 56 anos, né? Com discos voadores e extraterrestres, né? Todo mundo sabe que eu sou ufólogo, escrevi livros fantástico, e tal. Eu adoro também. O filme Contatos Imediatos Terceiro Grau... Pô, eu tava pensando nele. Aquela intuação do mantra que faz com que a nave chegue, né? Tan, 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 e aqueles que cantavam lá no... Sei lá, que era Índia, tudo isso aqui. Ó, você fala, eu entro em conexão, eu arrepio todo aqui. Então é bacana você saber dessas mensagens. Eu acho que todo esse ocultismo nas artes, como você disse, eu acho que a alquimia toda está aí. Quem conseguir acessar aquilo, vai acessar tudo. É isso, Grego. Eu acho que assim, são chaves. Os grandes artistas são aqueles que conseguem justamente transmitir esses arquétipos universais de uma maneira acessível e que a pessoa só possa acessar quando estiver preparado para tal, né? Mas assim, você tá ali, você tem contato com aquilo e aquilo te fascina de alguma maneira, você se identifica e você não sabe dizer objetivamente o que é, mas você sente, você sabe que algo está interno em você. O Walt Disney fez muito isso, fantástico. Nossa, o Walt Disney foi... Né? É fantástico, pô, você estava tocando aí o cinema... grandes obras. O Contatos Imediatos do Spielberg é fantástico. Pô, 2001 do Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick, pô, é um filme teosófico. Tudo. Então, eu vejo assim, os grandes artistas são aqueles que conseguem trazer esses arquétipos, esses símbolos universais ali que nós conseguimos nos identificar. E eu vejo isso de uma maneira, quanto mais simples for, no meu lado, assim, mais me fascina. Como você diria, você que é estudioso do ocultismo nas artes, vamos dizer, entre outras coisas que você gosta de estudar, qual seria o caminho para despertar esse interesse nas pessoas de descobrir, dá um ABC, eu quero descobrir esse número áureo mesmo, número áureo, como é que eu faço isso aqui? Primeiro eu tenho que definir, eu preciso descobrir qual é o número, né? 1,64 e por aí vai, né? E essa proporção, como é que porque as pessoas podem querer começar a pesquisar, né? Realmente a Catedral de Milão, a Catedral disso aqui, todo mundo fala, realmente tem isso aqui, essa fotografia. Como as pessoas podem descobrir o que está oculto na arte, vamos dizer? Cara, isso é uma tarefa de cada um, né? Sim, mas tem que ter um ABC assim. Eu acho que, olha, Grego, a primeira coisa, eu acho que não vamos lá, não é buscar, se você não, então eu vou buscar alguma coisa numa arte, não sei o quê, então eu vou pegar e vou começar a ler Shakespeare, sei lá. Não tem nada a ver. Eu vejo que muitas vezes na arte
popular, sabe? Aquela arte mais popular mesmo, que todo mundo gosta, tal, tem muita coisa legal, entendeu? Vou te dar um exemplo, Harry Potter é muito legal. Sim. Tem muita coisa legal ali, entendeu? Dentro daquela brincadeira, daquela fantasia, tem muita coisa... Tem muita coisa legal. Sim. Né? Tem muita... sabe como tem no Abracadabra, nos 40 ladrões ali, o Alibaba e os 40 ladrões. É, exatamente, entendeu? Então, eu acho assim, se a pessoa tá assistindo, tá lendo um gibi, tem alguma coisa, olha, isso aqui me diz, pô, tô lá lendo um gibi de um japonês lá e tal, e toca em alguma coisa e fala, não sei o que, Fibonacci. Aí fala, mas o que será que é esse Fibonacci, né? Bom, eu vou lá buscar no Google. Aí pronto, aí né? já abriu. Já vai. Caminho, aí vai uma coisa, vai puxando a outra. Sem dúvida. Comigo foi assim. Né? Bacana isso. Eu gostava, né? Pô, eu gostava. Disney, eu sempre adorei o Walt Disney, né? Os filmes de Walt Disney. Os primeiros filmes que eu assisti no cinema eu lembro, foi Pinóquio no Guarujá. Puxa vida. Eu era pequenininho e depois ET do Spielberg, né? Então você vê que já vem ali essa questão forte. Mas até para te dar o exemplo também, olha Pinóquio, olha como é profunda a história de Pinóquio, né? Sem dúvida. O menino que quer se tornar um ser humano. Virar humano, exatamente. Né? Então o ser humano que quer se tornar um iluminado, é aquele que quer se conectar novamente consigo mesmo, quer encontrar a sua humanidade. Né? Realmente, tudo isso aí que você está falando, você disse uma coisa no começo que eu acho que é a chave de tudo. Realmente nós temos memórias. E cada um, você foi feliz agora há pouco em dizer, cada um tem a sua memória, né? Cada um tem o objeto da sua memória, o gatilho da sua memória seria isso, né? Sem dúvida. Da sua busca. De repente você pega no Disney, eu pego num ET, por exemplo, assim, e aí a partir daí você começa a desencadear e aí as portas se abrem. Prestar atenção naquilo que empatiza, nem sei se simpatiza existe, né? Acho que sim. Uma empatia traz uma empatia. Muita gente diz, você vai numa biblioteca, puxa, eu fui numa biblioteca e de repente me chamou a atenção aquele livro lá. Né? Isso aí não é mágica. Como diz o Jorge Antônio Ouro, meu querido e dileto amigo e irmão, quando você olha para uma coisa, a coisa olha de volta para você. Né? Então é isso, essa simbiose que acontece. Né? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E buscar... Se você se desperta o seu interesse, puxa vida, o que tem de coisa por aí. A internet é um instrumento maravilhoso, né? Um instrumento aquariano, um instrumento de conexão. É uma faca de duas... E é uma faca de dois gumes. Gumes. É a polaridade, né? Perfeitamente. É a polaridade. Mas hoje você não tem nem aquela desculpa, falar... isso aqui me interessa, mas para eu pesquisar, eu vou ter que ir lá na biblioteca, não sei aonde. Não, você vai ali no Google, você já tem imediatamente. Você já tem ali uma basezinha que aí você pode, então deixa eu procurar uma referência num autor, deixa eu procurar um livro, tal, e você vai procurando, aí às vezes você mira numa coisa, acaba encontrando outra. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E aí o processo, eu vejo que o processo vai acontecendo. E aí, quanto mais a gente vai entrando nesse processo, parece que vem até nós, né? Uma questão mesmo aí de atração, sei lá, aquilo que a gente precisa ver, aquilo que a gente precisa ler. Porque você sintoniza o teu dial onde está o que você deseja, né? E você começa a receber essas transmissões. Agora, me diz uma coisa, esses 15 anos, né? Você falou que de 15 anos para cá você começou a estudar mais... A estudar isso. Mais fortemente. O que seria do Paulo hoje sem esse conhecimento, vamos dizer? Você se vê sem esse caminho trilhado? Se você tivesse seguido, ou o quanto ele foi importante na sua formação hoje? Olha, Grego, você sabe, outro dia eu estava pensando nisso. Eu pensei nisso. Eu acho que tenho certeza, seria completamente diferente. Não vejo assim. Falei, gente, como será que seria, né? Se eu não tivesse trilhado, se eu tivesse continuado levando a vida aí normal. Te fez uma pessoa melhor? Eu acredito que sim. Eu sinto que sim. Você gosta do que você faz? Eu adoro. Você se sente bem com o que você faz? Eu sinto que eu estou realizando o que eu devo fazer cada vez mais. Isso é maravilhoso, né? Sujeito a quedas, né? Tropeções, sem dúvida, né? Normal, faz parte. A gente às vezes tem que levar uns petelecos da vida, normal, mas eu sinto cada vez mais que eu
tô no caminho que eu... Sei lá, uma coisa que a gente chama assim, né? De Dharma, né? Eu acredito que o meu Dharma tá por aí mesmo. Eu tô falando aqui do Jorge, meu irmão que está aqui 13 anos comigo quase, Fantástico. Agora vai entrar no 13º ano, e eu contesto ele muitas vezes, assim, você assiste, você sabe, né? Opa! Ele fala aqui, mas eu não deixo barato não que ele fala aqui. Então eu brigo com ele, discuto com ele, falo, Jorge, você fica vendo um mundo que eu não estou vendo. Você diz que está aí o mundo presente, isso aqui eu não vejo nada disso. Eu não vejo nada disso. Apesar de que algumas vezes eu vejo em pequenas esses coisas. vislumbres. Isso, mas como espasmos disso, não com aquela certeza que ele vê tudo isso aqui. Então, como é que você vê, eu faço essa pergunta para você também, assim, como é que você vê o mundo hoje? Você acha que adianta existir um vida inteligente, um núcleo 137, um Newton Schultz, todas essas pessoas que, como, vamos chamar de guerreiros da luz, né? Guerreiro da luz é um nome, né? Não seria assim, porque dá conotação de que é alguma coisa um guerreiro, nada disso. São batalhadores, buscadores da luz. Você acha que essas pessoas, essas iniciativas estão verdadeiramente mudando alguma coisa na consciência do mundo? Porque eu não vejo, salvo alguns espasmos, e digo aqui, e não tenho vergonha de dizer, porque eu tenho que falar aquilo que eu sinto, pô. Claro. Né? Tô aqui, saio daqui, eu vejo a rua, eu vejo notícias, quer queira ou quer não, eu não sou surdo, eu ouço, eu vejo, eu tenho conhecimento, né? Então vejo, cadê esse mundo? Cadê esse mundo que está se deslumbrando? Cadê esse novo ciclo, patati patatá? Né? Agora, em pequenas ações você vê que existem, né? Como você está na escuridão e você vê uns vagalumes por aqui, né? Então isso sim, mas isso não representa a luz, né? Então como é que você vê esse trabalho? Você acha que está dando fruto o que você está fazendo, ou o que essas pessoas nesse planeta inteiro estão fazendo, você acha que está reverberando em algum lugar verdadeiramente? E se você responder sim, eu quero que você me dê fundamentação no seu sim. Vamos lá, sim. Então tá, agora vamos lá, fundamenta o teu sim aqui, ó. Aí, Grego, olha, eu sou um grande esperançoso, primeira coisa, né? Sou um grande esperançoso. Otimista. Um otimista, né? Um bom sagitariano. Então temos que focalizar no lado legal do nosso signo, né? Mas enfim, Grego, eu vejo que, claro, não é um trabalho fácil, é um trabalho de formiguinha, e eu vejo que é um tijolo em cima do outro, entendeu? O estado de consciência geral é natural, não vai mudar de uma hora para outra, entendeu? Eu vejo assim, o material tá aí, tá tudo prontinho para ser conectado, né? Basta cada um buscar e se conectar. Agora, se eu estou buscando a minha conexão e sei lá, tem 6 bilhões ou 6 bilhões que não estão, né? Eu estou fazendo a minha parte e estou tentando trazer, né, cada vez mais pessoas para esse lado, entendeu? Para trazer para conexão, sei lá, para o autoconhecimento. E por que você está trazendo? Por que você está trazendo para... Eu não sei, Grego, é algo que vem de dentro, é algo muito forte que vem de dentro, né? E eu vejo, você tinha perguntado se eu vejo diferença. Sim, vejo diferença. Como até nós estamos falando aqui no começo do nosso bate-papo, eu fico muito surpreso principalmente com as pessoas mais jovens, entendeu? Como essas pessoas muitas vezes têm a cabeça mais aberta, estão muito mais abertas e estão buscando um caminho de conexão, estão se sentindo cada vez mais empobrecidas internamente, né? E sentindo que é necessário que exista algo maior. E fala, mas putz, onde que eu vou buscar, entendeu? Então eu vejo que a gente procura de alguma maneira trazer alguns... Lógico, a gente não mostra e fala, segue por aqui, cada um faz o seu, mas existem caminhos, vai buscar, né? É porque isso eu vejo que é um processo, eu acredito que isso já está em uma constante mutação e vai mudar cada vez mais. As pessoas, nós estamos vivendo realmente no fim de um ciclo e a sociedade é doente, né? Estamos numa sociedade doente. As pessoas estão cada vez mais buscando
buscando se preencher interiormente, né, com prazeres, com satisfação de desejos e tal. E eu não vejo, tá, isso não tem nada de errado, né? Mas eu vejo que as pessoas estão cada vez mais sentindo um vazio, entendeu? Fala assim, puxa, mas é só isso, sabe? Eu tô sentindo isso, sabe? As pessoas buscando cada vez mais uma conexão, sabe? Uma conexão com as outras pessoas. Eu acho que isso são as sementinhas que vão ter que esperar um pouquinho para elas florescerem, mas elas já estão plantadas aí. Legal, também penso acho que assim. Algumas já estão florescendo e outras vão surgir ainda. Vão florescer ainda. No fundo, eu sinto a mesma coisa que você, porque eu já disse aqui diversas vezes que eu não sei por que eu continuo fazendo isso, né? Uma coisa interna, já podia ter desistido muitas vezes, podia estar fazendo coisas melhores, assim, vamos dizer, se é que existem coisas melhores, porque eu me sinto satisfeito com o que eu faço, mas eu acho bacana a questão de esclarecer a questão do tempo, porque todo mundo fala que o novo ciclo está aí, todo mundo fala de nova era, eu vivo nova era, eu tenho 66 anos, né? Nova era, nova era. Nova era. Então, nova era começou em 51, vai começar em 2160 e não sei o que, está mais perdido do que cachorro em mudança, né? Isso aqui, ninguém sabe o novo ciclo. Agora, dentro do que eu tenho ouvido, assim, por exemplo, dos ensinamentos da SBE, o que eu li lá na coisa do professor, a coisa mais certa que eu tomo assim como base é o ano de 3005. Ainda faltou. Esse sim, aí eu tô dentro, vamos dizer. Faltam 900 e quantos? 900 e... Quase 990 anos. Isso, quase 982 anos para as coisas se transformarem. Então, eu acho legal isso aqui, realmente... eu acho que é o trabalho de cada um em prol da evolução coletiva. Perfeito. Né? Eu acho que tudo vai se realizar. Eu não lembro de absolutamente nada, nem de outra vida, nem de coisa nenhuma, né? Deve ter as reminiscências aqui, porque eu sou fruto de um monte de bilhões de pessoas que me antecederam, tá tudo aqui. Tá tudo lógico, aqui. Somos o resultado da evolução. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Não tem. Eu nasci, mesmo que tivesse sido laboratório, botaram alguma coisa de pessoas lá dentro. Então tá tudo aqui. Eu acho que nós temos toda essa condição, mas sem estabelecer prazo. Sim. O grande problema das pessoas e a grande frustração das pessoas, e aconteceu isso aqui, eu não tenho autoridade para falar isso, mas tenho toda a liberdade também, porque eu tenho a liberdade de expressão. 2005, muita gente caiu fora. Sim. Porque esperava alguma coisa que não aconteceu, entre aspas, né? Por quê? Porque estabeleceram um prazo, e a gente sabe que prazo entra no seu campo astrológico, tudo isso aqui que são tendências. Uma tendência não aconteceu. E não é porque não aconteceu uma tendência que o fato aconteceu. Ele pode ter sido apenas postergado um certo tempo. Então é questão de... eu vejo até, Grego, essa questão. Eu acredito que, como o Brasil é um país com uma ligação muito forte com a Grécia, né? Sem dúvida, sem dúvida, total. E esse novo estado de consciência, eu vejo que ele tem esse sentido aquariano, esse sentido de humanidade, esse sentido de fraternidade, esse sentido de coletivo, certo? Então eu vejo que tem um componente, eu sinto, ninguém me falou isso, mas eu vejo um componente muito grande, eu já conversei isso com os meninos do 137 e tal, com várias outras pessoas também e tal. Esse novo estado de consciência, ele é semelhante à chuva de estrelas que aconteceu na Grécia. Sim. Né? Que a gente estava falando desde Orfeu, Pitágoras, os grandes filósofos, os grandes escritores, artistas e tal, que foi o quê? Uma grande manifestação avatárica que aconteceu coletivamente. Isso, e olha quanto tempo, né, que está se manifestando até hoje ainda. Então a gente não pode se prender no tempo. Tem que aprender a ser não apenas verbalmente, mas na prática também atemporal. E cada um vai fazer a sua parte, né? Ninguém pode fazer um pelo outro. Cada um faz a sua parte. O que eu vejo, muitas vezes, e isso é uma questão um pouco desanimadora, muitas vezes você percebe assim uma má vontade de algumas pessoas, um preconceito, uma má vontade. Isso é... todo mundo tem direito de ter preconceito. Né? Tá no seu processo. Todo mundo está no seu processo, né? E uma coisa assim de... todo mundo faz... errado, todo mundo, então eu também vou fazer, entendeu?
Então, vou te dar um exemplo bobo. Todo mundo joga sujeira na rua, eu também. Então vou jogar. É porque estão jogando, eu vou jogar. Eu acho uma estupidez. É uma estupidez. Então, né, eu não... Vamos lá, cada um faz a sua parte. E não é porque, às vezes, a gente vê um mundo aparentemente caótico, né? Que a gente vai se render, sei lá, a esse caos. Concordo. Mas a gente vai procurar encontrar, é tudo uma questão de polaridade, né? Existe o caos e a organização. Então é a organização dentro do caos, o caos na organização. E vamos lá, eu vejo que a chave de tudo isso é justamente buscar o nosso caminho de reconexão, entendeu? E aí cada um, sei lá, e se a gente puder, com a nossa experiência, né? Porque ninguém sabe mais do que ninguém, tá todo mundo aqui, mas se puder alguma coisinha, sabe, algo que alguma experiência a mais que eu posso passar e isso puder despertar na outra pessoa, né? Então, às vezes você não desperta naquele exato momento, mas você deixa uma sementinha ali, né? Isso. Então, a coisa vai, uma hora aquela semente tende. Não é que ela vai desabrochar, claro. Mas ela tende a desabrochar. Depende se você der um E aí eu vejo que para mim é lindo, né, o lema da Sociedade Brasileira de Eubiose, que é justamente isso, né? A esperança da colheita. Spes messes in semine. Spes messes in semine, né? Spes messes in semine. E a gente tem que ter... Eu vejo que esse lema, ele é um lema muito virginiano, né? Muito ligado arquetipicamente ao signo de Virgem, que por sinal era o signo do professor, né? Nada, lógico, nada é por acaso. Porque justamente é o semear, saber esperar, trabalhar a terra, regar, para depois você colher, né? Então também eu vejo que nessa questão, nesse mundo, né, esse universo da iniciação, Grego, muitas vezes as pessoas querem, não, olha, então eu estou fascinada por isso, tal, então eu quero me iniciar. Só que a iniciação, ela é um processo. Eterno. A gente já está... Não tem prazo eu vejo isso. Como diz, não existe terminado. Não existe terminado. É iniciado. É um tijolinho por vez. E vamos fazer a coisa direito, um degrau por vez. Porque se você quer subir 10 degraus de uma vez, Saturno vai chegar lá e vai te jogar para baixo, entendeu? Aí você cai, aí dói pra caramba. Aí muitas vezes as pessoas falam, eu saí desse caminho porque eu só levei cacetada, mas vamos com calma, né? Existem aí muitas ordens, muitos grupos e tal, que oferecem assim, não, olha, num final de semana você vai fazer a iniciação de Melquisedeque, de não sei o que lá e tal, você paga a maior grana, entendeu? Mas não é isso. É isso. E você vira instrutor ainda depois. Já tá em fim de semana você vira instrutor. Exato. De ignorante você vira instrutor. O processo é um processo gradual, né? É um pouquinho por vez. Você vai se metabolizando. O conhecimento, ele é uma coisa que para que ele gere frutos, para que ele se frutifique, ele precisa ser metabolizado. Sem dúvida. Então você metaboliza, você vai experienciando, né? Você vê, eu estudo astrologia diretamente há 15 anos, eu comecei agora a dar, assim, curso e tal, entendeu? Tem que saber, né? Tendo a base e tal, e sempre procurando melhorar, né? Sempre procurando melhorar cada vez mais. Então eu vejo que o processo é por aí. Mas eu sou bastante esperançoso e eu tenho certeza de que... E o bacana aqui, isso aqui, só para recordar um negócio, um absurdo aqui que aconteceu, porque quando eu trouxe o Ademir aqui, na vez anterior, e depois que o Ademir tirou uma fotografia, eu postei nas redes e coloquei 137 e Vida Inteligente juntos, né? Aí teve gente que caiu de pau, sabia? Porque dizendo que a picaretagem ia correr solta, ia rolar solta, porque tinha juntado Vida Inteligente com 137... Então estava se associando e não sei o quê. Por outro lado, a gente mostrou que fraternidade e mesmo ideal é assim. A gente não se vê como concorrente, eu vou ver com 137 como concorrente, vice-versa, está aqui, 137 está aqui, sei do trabalho deles, é valoroso, são jovens, estão fazendo um trabalho bonito, então tem que abrir as portas. Esse negócio de emissora contra emissora é uma estupidez. A sua ideologia, porque você acredita numa coisa, você não vai se relacionar com outra, é uma estupidez. Então você tem que falar e praticar o que você fala. Então é um prazer receber vocês aqui. Eu sou fã do trabalho de vocês. Eu acho que a gente trabalha pelo mesmo ideal. É recíproco, e é dando as mãos que a gente consegue fortalecer as coisas. E não fazendo decisões
fazendo fofocas, fazendo intrigas, dando rasteiras, que a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Nós vamos conseguir chegar a algum lugar juntos. É isso aí. A oposição faz parte, né? Claro que faz. A oposição faz parte, mas... O ensinamento está na oposição, você saber transpor aquela oposição. Exato, né? Exato. Mas o que... Sem destruir. Isso é uma coisa que me deixa, às vezes, muito triste, né? Justamente porque, às vezes, até em círculos muito próximos assim, as pessoas se pautam muito pelas diferenças, né? Quando é isso, nós, vamos dar as mãos, estamos todos unidos por um ideal. Todo mundo é um pouquinho diferente um do outro, todo mundo pensa um pouquinho diferente, porque é lógico, eu não trilhei o seu caminho, você não trilhou o meu, ninguém pisou as pegadas de cada um. Até vai nisso porque que a gente não tem o direito de criticar e de julgar a outra pessoa, não é verdade? Mas se você for buscar o ideal, né, e você for buscar o que você tem de empatia, o que você tem em comum para nós construirmos algo melhor, é aí que está a chave. Claro, né? Que a equipe e superar as diferenças que estão sempre aí. Então né? tá aí, eu acho que o nosso programa hoje aqui muito legal. Foi muito legal, foi um bate-papo, né? E na linguagem que você gosta, né? Então, João Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço, aqui, Grego. Né? Foi um muito prazer bom. receber você aqui. E o que você precisar de vida inteligente e vice-versa aí, estamos à disposição. Também aqui de coração, viu? Muito obrigado pela oportunidade, adorei vir aqui bater esse papo com você. Eu sou fã seu já há vários anos. Assisto você, assisto o Jorge Ouro. Eu conheci o Jorge Antônio Ouro no Vida Inteligente. Era um pessoal lá da SBE, lá de São Paulo, que falou: pô, vocês os programas lá na internet, no YouTube, Vida Inteligente, já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. É do Jorge Antônio Ouro, tal. É um irmão nosso lá de Santa Catarina, tal. Vamos começar a ver, né? Aí começou aquela coisa. É legal, tal. É bacana. É muito legal, Grego. E eu vejo que essa conexão é isso que vai levar todos nós para frente e de uma maneira melhor, um 2018 melhor e por aí vai. Eu agradeço demais mesmo essa oportunidade, esse bate-papo aqui. Manda um abraço então pro Ademir, pro Thiago, né, e para todo mundo. Opa! E para você que fica, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço e um feliz sempre também. Obrigado.